Boa tarde. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe nesta hora. Vamos buscar os recursos espirituais ao nosso favor, nesse ambiente preparado para que os espíritos, ao perceberem a nossa presença espiritual, possam nos oferecer a energia do alto, a energia do bem, nos fortalecendo espiritualmente. Nós somos criaturas falíveis, mas esse ambiente é adequado para que a gente recupere as nossas energias, para que a gente possa estar mais preparado para enfrentar os problemas da vida, as dificuldades que surgem. E é nesses minutos de silêncio em que nós procuramos ouvir o Evangelho, é que encontramos a possibilidade de mantermos uma ligação com a espiritualidade amiga. Que eles possam nos auxiliar nesse minuto, nos oferecendo os recursos divinos a nosso favor, nos fortalecendo em espírito, e que a nossa alma tenha a sensibilidade de perceber o quanto é importante estarmos aqui, em nome de Jesus, o nosso Mestre Maior. Em Teu nome, Senhor, iniciamos mais esta reunião de Evangelho. Sê conosco, agora e sempre. Nada é mais perturbador do que nós temos um lar com criaturas desequilibradas. O ambiente, ele fica completamente destrambelhado. E que a gente não consegue, muitas vezes, não tendo o equilíbrio necessário, manter as pessoas unidas pelo coração, pelos sentimentos. Eu conheço muitos lares, muitos amigos meus que passaram por problemas muito difíceis em relação a isso. E a gente que é espírita, nós somos para eles um atrativo, como se fôssemos a solução para os problemas deles. E de vez em quando alguém nos procura para receber um conselho, uma orientação espiritual. E nós temos a possibilidade de oferecer pelo conhecimento doutrinário que a gente adquire. Eu tive um caso, por exemplo, há uns 3 meses atrás, de um amigo que eu julgava que fosse muito felizes dentro do lar. Não havia problemas financeiros, mas o ambiente em que eles viviam eram completamente conturbados. Porque todos os problemas que apareciam, alguém tinha que ser culpado. Então, culpar os outros é a coisa mais fácil do mundo, né? Quando o problema surge, como a dificuldade aparece, então, a gente sempre procura uma âncora, né, para se apoiar. E muitas vezes a gente procura de um modo errado, né? A gente procura de uma pessoa que não tem o equilíbrio necessário para nos dar orientação. Esse meu amigo, ele tem um filho de 16 anos, que, envolvido pelas redes sociais, pelos problemas do dia a dia, pelas dificuldades que surgem, ele tem um completo desrespeito pelo ambiente familiar. Ele já chega da rua, já chega xingando, brigando, isso, aquilo, tudo, e toda a cobrança que é feita em relação a ele tem uma resposta adequada e muitas vezes agressiva. Na reunião entre os familiares, muitas vezes,
A mãe culpa o pai por ele ser assim, e o pai culpa a mãe porque ele não está em casa, é ela que tem o dever de educar. Mas, na verdade, não existe culpa de ninguém. O lar na Terra, muitas vezes, nada mais é do que um encontro de espíritos que vieram aí para se corrigir. E nós necessitamos deles para nos alertar. A orientação que eu ofereci ao meu amigo foi que fizesse o Evangelho no lar, né? Coisa que ele nunca conheceu. Eu expliquei para ele, ele não era espírita. Falei, então, você simplesmente pega alguma coisa da sua religião, uma vez por semana, lê, né? Faz um comentário, chama sua esposa, seu filho, se eles não vierem, faz sozinho, certo? Faz sozinho. E ele, mais ou menos no estado de desconforto espiritual, ele resolveu fazer. Ele me disse, faz 2 semanas atrás, que no início foi muito difícil para ele fazer uma análise do Evangelho, porque eu orientei para ele para não pegar o Velho Testamento, mas sim o ensinamento de Jesus. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então ele resolveu fazer isso e ele retirava no seu quarto, ele convidava a esposa, ela não ia, convidava o menino, ele não ia, ele começou a fazer. Só que ele percebeu que através da luz que o Evangelho nos oferece, ele tinha que corrigir alguma coisa nele. Ele não queria mais tentar corrigir a esposa, porque ele entendeu que cada criatura é um ser independente, que tem pensamentos diferentes, que teve uma vivência diferente desde a sua tenridade. E, muitas vezes, os hábitos adquiridos não se modificam. Então ele percebeu que o equilíbrio naquela casa teria que ser dele. Ele teria que ter a conquista necessária. Então, a partir daqueles dias em que começou a fazer o Evangelho, quando a esposa reclamava, ele pedia paciência, ele pedia resignação, ele aceitava aquelas críticas e não rebatia de jeito nenhum. Como a esposa, depois de determinado tempo, percebeu que quando ela criticava o marido não resolvia nada, ela também começou a se modificar. E para surpresa minha, 2 semanas atrás, ele me disse que ela foi fazer o Evangelho pela primeira vez. E o momento foi constrangedor, porque o Evangelho, ele toca na sensibilidade humana. E muitas vezes, né, a pessoa, ao perceber que ela é errada, que ela tem comportamento inadequado, então, a tendência é falar, não, mas eu não sou assim, né? Eu não sou assim. Mas, finalmente os dois perceberam que deveriam corrigir determinadas coisas do lar. E começaram a fazer preces diárias. E a prece diária é um hábito muito saudável. Ele me disse que o ambiente está melhorando, não está adequado ainda, mas está melhorando muito. Nós que estamos acostumados, habituados a fazer as nossas preces diárias, a gente não percebe o auxílio da espiritualidade a nosso favor. Mas deixe de fazer, para a gente ver as consequências. Aí começa a vir perturbações, problemas dos mais variados, dificuldades imensas, que surgem e a gente não percebe que nós deixamos de lado alguma coisa importante, atrair os espíritos para o nosso lar. Na verdade, a prece nada mais faz do que abrir um portal para a espiritualidade chegar até nós. O nosso pensamento, a nossa vibração, os nossos sentimentos que afloram naquele momento da prece, desejando o bem para os nossos familiares, e mantendo nas paredes uma energia positiva, traz um benefício imenso para todos. Então, a perturbação
ela vai embora. As dificuldades parecem que se diluem e nós passamos a ser mais compreensivos. Muitas vezes nós que somos espíritas também nos contrariamos por alguma dificuldade, alguma coisa dentro do lar, mas no momento da prece na manhã, as pessoas têm que estar ali. Uma vez minha esposa disse, eu não vou fazer mais prece com você. Tá bom, tudo bem. Se você não vai fazer com você, eu vou fazer com você. Onde você estiver, eu vou. Onde que você vai estar na cozinha, eu vou lá fazer. Então, ela se rendeu e acabou sentando lá no sofá comigo e nós fizemos a prece. Foi a única vez que ela não quis fazer a prece. Então, o nosso lar, o nosso ambiente doméstico é muito importante para nós. E nós precisamos entender o quanto que é importante uma pessoa, pelo menos, estar ligado à espiritualidade. O tema que me passaram para hoje é uma mensagem que Emmanuel nos trouxe no livro Vinha de Luz, a mensagem 88, que eu gosto de ler para fazer os comentários depois. Se vocês me permitirem, depois a gente faz os comentários baseados na lição de hoje. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e tua casa. Está lá em Atos 16:31. E Emmanuel nos explica, nos orienta. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente a sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos do exame sério, tocam a salientar o endurecimento e a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem no âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar, onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte os ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domínio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não se esqueça, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Então basta apenas uma pessoa que esteja ligada nos ensinamentos de Jesus e que se adeque a esse padrão espiritual, com certeza o lar já se modifica. O centro espírita, ou a igreja, ou qualquer templo religioso, oferece ensinamentos valiosos, como aqui a gente conhece. É no lar que o espírito aprende a amar, perdoar e renunciar. Então, todo o conhecimento que a gente adquire aqui, onde que tem que ser a prática disso? A prática tem que ser no ambiente doméstico. Porque no ambiente doméstico nós temos lá os nossos companheiros que têm personalidades diferentes de nós.
E eles muitas vezes necessitam de um amparo, de uma assistência, de uma pessoa equilibrada ao seu lado. Se uma pessoa dentro do lar, ela tem o Evangelho no coração, se ligando a Jesus, com certeza, o lar, ele se transforma para melhor. Então, todos os problemas, todas as dificuldades, os ensinamentos que a gente aprende nas entidades religiosas, só se confere entre as quatro paredes de um lar, né? Lá dentro. Porque sermos pessoas religiosas fora do nosso lar é muito simples. Aqui no Centro Espírita a gente se beija, se abraça, se confraterniza, se agrada uns aos outros, aquilo. Mas a dificuldade está com os nossos convivas, no dia a dia, porque eles também veem em nós dificuldades imensas para a convivência. E muitas vezes, quando nós somos desequilibrados, necessitamos da pessoa ao nosso lado. Então é necessário que a gente tenha a certeza absoluta de que sem Jesus no coração, dificilmente a gente vai ter um lar equilibrado. Sem que o nosso pensamento se volte para as coisas superiores, que a gente penetre nesse plano, né? E que pode nos oferecer a luz interior, é difícil para nós. Então nós aqui colhemos os ensinamentos, aprendemos através do Evangelho como agir, mas a prática tem que ser junto com os nossos companheiros. Se dentre essas almas todas que se ambientizam, olha, a gente vê, por exemplo, na época da festa, das festas, né? Os familiares se reúnem. Eles moram longe, isso aquilo se reúne, é um momento agradável, de alegria, isso aquilo. Mas sempre quando tem algum desequilibrado que bebe exageradamente, acaba com a festa de tudo. E muitas vezes tem que ter uma pessoa lá que contorne a situação, que busque verdadeiramente saber que aquele espírito que está ali em desequilíbrio merece uma atenção melhor. Muitas vezes a gente quer expulsar ele da festa, mas não. Muitas vezes a gente tem que se afeiçoar mais a ele e saber do seu problema. A dificuldade que ele tem muitas vezes é de vencer o seu vício, vencer o seu desequilíbrio, né? E muitas vezes uma pessoa tão recatada, eu conheço uma família que a pessoa era tão recatada, né? Quietinha, isso, aquilo, tudo, mas quando se reuniam, bastava um gole qualquer, era festeiro, né? Então, ele abria o seu coração, abria todos os seus sentimentos, porque ali ele estava sendo induzido pelo álcool, pela bebida, isso, aquilo tudo. E aí as coisas começam a se complicar. No lar, gente, aparecem conflitos dos mais variados, dificuldades. E muitas vezes até com os nossos vizinhos, que a gente tem que ter compreensão. São pessoas que estão ao nosso lado e que convivem conosco, mas estão prontos para nos criticar também. Se a gente não estiver preparado adequadamente, muitas vezes nós criamos desavenças que duram por anos, sem necessidade nenhuma. Quando eu montei o grupo espírita, Centro Espírita Anália Franco, lá na cidade de São Jorge, bem em frente, na porta do centro, do outro lado, tinha um senhor que tinha um estabelecimento de conserto de eletrônicos, e ele era evangélico. O filho dele começou a ter amizade com o meu filho também. E aí ele começou a induzir o meu filho a ir na igreja, a falar que eu estava ligado ao diabo, que eu tinha que fugir daquilo, que aquilo era coisa do demônio, isso, aquilo, tudo. E o meu filho veio me contar, né? Então, qual seria a reação natural de uma pessoa em desequilíbrio? Ir lá e criticar, né? Se defender, onde já se viu me chamar de uma pessoa endemoniada, isso, aquilo. Mas não.
certo? Na primeira oportunidade eu fui consertar um radinho lá. E comecei a bater papo com ele, conversamos, isso, aquilo, tudo. Ele tocou em religião. Eu ouvi com extrema delicadeza tudo aquilo que ele falou, certo? Coisas que para mim já não tinha tanta importância o modo que ele falasse, porque a nossa compreensão como espírita, ele transcende o plano físico. E muitas vezes as pessoas se apegam à letra, né? E a letra do Velho Testamento, raramente eles se apegam ao Novo Testamento. Porque perdoar, como Jesus nos ensina, amar o próximo, fazer o bem aos que nos perseguem, tudo isso é difícil para eles assimilarem, mas as coisas que muitas vezes lá, que estão coisas de 2.000 anos atrás, passando 5.000 anos atrás, isso, aquilo, tudo ensinamentos que vieram de homens falíveis, eles se apegam, né? Se apegam. Ora, hoje, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vemos quanto que nós temos que corrigir. Será que aquele tempo, sem ensinamento nenhum, as pessoas eram perfeitas? Não, não eram. Mas se apegam à letra e muitas vezes põem na cabeça que Deus é vingador, né? Que Deus quer corrigir as pessoas através, né, da vingança, de sentimentos estranhos. E aí a gente percebe o quanto ainda nós temos que manter o equilíbrio e a serenidade para não nos deixar envolver com as coisas. Então ele continuou com a sua religião e eu continuei com a minha, né? Hoje nós somos amigos, né? Nós estamos sempre conversando, batendo papo, isso, aquilo. Até ele teve um problema faz uns 40 dias atrás aí, que eu fui lá na casa dele saber da atenção, isso, aquilo, tudo. Então, nós temos que procurar a harmonia, não só dentro do lar, mas também com a nossa vizinhança, porque as vibrações, muitas vezes, dos outros abalam o nosso lar. Abalam. Porque se a gente se deixar se envolver por comentários alheios, na verdade nós trazemos para dentro do lar. E aí a gente começa a criticar o vizinho pelo jeito que ele falou. Não adianta. A melhor coisa que a gente tem que fazer é sentar e orar pelas pessoas. Direcionar o nosso pensamento para aquela pessoa. E quando a gente faz a prece direcionada, ela recebe de uma maneira ou de outra. Não adianta jogar palavras, auxilia aquela criatura. Não. Vamos pensar na criatura como um amigo, como uma criatura que a gente tem que conviver sadiamente com ele. Envolvê-lo com todo carinho, com toda emoção, enviar vibrações positivas, envolvendo a criatura com uma luz. Assim, nós rompemos o liame, né, de adversidade, né, que coisa que muitas vezes nos causam problemas sérios. Então nós precisamos, pelo menos dentro do lar, uma pessoa, que esteja ligada a Jesus para que o ambiente se restabeleça. Que seja um atrativo para que os espíritos amigos compareçam. Porque os espíritos, eles vêm a partir do momento que nós necessitamos ou que nós nos envolvemos com eles. André Luiz, lá no nosso lar, quando ele veio a primeira vez para o Rio de Janeiro, com o aeróbus, lá, isso, aquilo, tudo, ele viu um monte de pontos luminosos. Eu não sei se vocês lá leram isso. E ele perguntou para o instrutor, o que é aquilo? Aquela são luzes que emanam de lares de pessoas que oram. Então, as pessoas que oram, ela esparge à sua volta, com a sua vizinhança, isso, aquilo, tudo, as luzes também. Então, se nós criamos essa condição, olha, as nossas vibrações, elas se expandem, e muitas vezes nós nem percebemos isso. A gente só percebe isso quando vê na literatura espírita
quando falam de espíritos iluminados, né? Chico Xavier narra que quando ele viu a primeira vez Meimei, a Meimei veio com uma luz intensa, uma luz, né, que quase o cegou. O que era aquela luz, senão a irradiação de um espírito, né, ligado a Jesus, aos ensinamentos superiores? Então, nós também somos propensos a isso? Lógico que somos. Não esperamos, não vamos esperar que os espíritos resolvam os nossos problemas, mas vamos atrair os espíritos para nos, né, sugerir algumas coisas. Será que nós temos capacidade de assimilar a presença dos espíritos? Lógico que temos, todos nós. Basta orar. A gente não precisa nem um sinal deles, mas precisa ter a convicção de que quando nós oramos dentro do lar, eles estão presentes. Então, André Luiz, nesse mesmo livro, ele mostra, por exemplo, que quando os espíritos estão em labores aí, muitas vezes intensos aqui na Terra, eles procuram esses lares iluminados para se refazerem, né? Então tenhamos nós a possibilidade de oferecer aos espíritos amigos, né, algumas chances deles se recuperarem energia aqui na Terra. Vamos orar. Muitas vezes a gente percebe que hoje em dia nós ficamos horas nas redes sociais, só nos perturbando, né? Não tem nada, muitas vezes, de último, a gente quer usar. E aí tem várias redes, a gente termina uma, vai para outra, termina outra, vai para outra, né? E a gente fica perdendo tempo. E quando nós somos convidados a orar, parece que 5 minutos é muito tempo, né? É muito tempo. Vamos fazer o Evangelho no lar? Vai levar, nós vamos colocar a nossa água, abrir o Evangelho, fazer uns comentários, agradecer a Deus, sorver aquela água, 15 minutos, né? E muitas vezes, quando a gente vai fazer com os nossos companheiros, é só começar a ler o Evangelho, os nossos netos, nossos filhos que vivem conosco, mesmo olhando para a gente, não vai acabar isso aí logo, não, é assim, né? Mas dá um telefone para eles, dá o celular para eles, fica o dia inteiro, né, se precisar. Nessa época de férias, uma briga da minha esposa com meus netos, porque tenho 2 netos que moram comigo, a briga deles é essa, tirar eles do celular. Então todos os dias aí eu levo eles para jogar bola, para distrair, para não sei o que lá, isso, aquilo, mas eu não posso ficar todo o tempo, eu trabalho na parte da manhã, à tarde dá para fazer isso. Mas durante, não tem como tirar eles disso. Vamos ler um pouco. Meu neto, o meu neto menor, eu faço com que ele estude o Duolingo lá, ele estuda matemática, já recebeu elogios na escola, porque ele estudou o Duolingo a matemática pelo Duolingo. Ele joga xadrez pelo Duolingo e estuda música pelo Duolingo. E depois de terminado isso, ele faz a leitura de uma história, né? Mais ansioso que é pelo celular, falei, tá bom, então vamos fazer histórias no celular. Eu dou um prompt para eles, vamos fazer a história de um menino que vivia apegado a um cavalo, isso, aquilo, tudo, tá? E põe lá no chat GPT, me dê 3 capítulos disso. Aí, faz um livrinho em 3 capítulos, aí ele tem que ler aquilo, né? E hoje em dia ele já faz isso automaticamente, né? Ele elabora as histórias, aquilo tudo. E ele faz uma leitura que é impressionante. O meu outro neto de 15 anos, ele é autista, né? Não é autista assim, de primeiro grau, ele é autista de primeiro grau, mas ele tem tremedeira nas mãos, isso é coisa, comer é uma dificuldade para ele, certo? E gravar alguma coisa também é muito difícil. É um sacrifício para mim ter que dar orientação para ele, porque nas escolas
Na época de prova, olha, eu fico afinadíssimo. Se eu quiser prestar o Enem hoje em dia, olha, eu tiro uma nota muito boa, porque eu fico com ele, né? Em frente ao computador, estudando isso, aquilo, tá? Buscando com que as lições que ele tem que apresentar, né? Tem que ser naquele dia, porque senão ele esquece. Então, eu faço ele ler em voz alta, ele dá uma explicação em voz alta, isso, aquilo, tudo, e as notas dele estão indo muito bem. Ele estuda numa escola muito boa, que é o Salvador Arena, lá em São Bernardo, que ele entrou lá por sorteio, e tem um tratamento diferenciado. Mas as notas deles estão excelentes. Tudo porque nós temos que pensar nos nossos companheiros dentro do lar, né? A gente não pode abandonar as criaturas, mas ele gosta disso, deixa ele fazer o que ele quer. Não pode, de jeito nenhum. Nós temos que dever de dar alguma coisa de nós mesmos para eles. Porque o avô, a avó com que eles vivem é referência, né? É referência. Então, se a gente for agir de uma maneira relaxada, sem a preocupação de educar, sem nada, eles assimilam isso também. Eu não aprendi nada com eles. Olha, que bobagem, né? Certo? Então, esse processo que muitas vezes as pessoas acham que é cansativo, não. Olha, dá uma satisfação grande quando vê o resultado, né? Quando vê o resultado. Esse meu neto de 9 anos, eu cheguei lá na escola no final do ano, a professora dele me chamou e falou, olha, seu neto em matemática, ó, é 10. Nossa, a gente fica, né, satisfeito, porque nós estamos oferecendo a ele a possibilidade de crescer mentalmente. E ele faz muitas perguntas hoje em dia para a gente, que eu fico abismado. Ele quer saber sobre estrelas, sobre não sei o que lá, sobre sol. Falei, olha, você tem possibilidades de aprender tudo isso. Vamos consultar? Então, vamos lá, a gente pega lá o chat GPT. Qual é a pergunta? A pergunta é essa. Então, vem todo o resultado. Não está satisfeito? Vamos pegar um outro, então, vamos pegar o DeepSheet ou algum outro. Vamos fazendo as coisas. Agora tem a CICE, né, que agora mudou de nome também, que é voltado para a escola mesmo, é importantíssimo. Olha, então, a gente tem que fazer com que eles se apeguem a isso. E é muito difícil. Mas por que a gente faz isso? Muitas vezes eu poderia falar, sabe de uma coisa? Não são meus filhos, não são nada, deixa eles levar a vida deles, mas não. Eles convivem comigo. Não convivem com a mãe, não convivem com o pai, não convivem comigo. Então, eu tenho que oferecer a ele o melhor. Agora, é só isso? Não, vamos oferecer também a oportunidade deles terem um padrão mental melhor. Não se queixarem, não falarem palavrão, não fazem comentários desairosos, não criticar os outros, sempre elogiar, buscar sempre ter amizade com as criaturas, sejam elas quem forem. Isso a gente pode dar. Esse lado moral que a gente não pode abandonar de jeito nenhum. Porque, à luz do Evangelho, tudo aquilo que a gente passa penetra na cabeça deles. A sensibilidade deles vai se apurando com relação a isso, né? E muitas vezes ele vem e faz perguntas relativas às coisas que... Ele vem aqui na evangelização, quando eu volto com ele com o carro, eu falei, o que você aprendeu hoje? E eu faço ele contar. Hoje falou sobre Jesus, sobre José, o pai de Jesus, isso, aquilo. Mas o que eles falaram? Olha, ele está gravando determinadas coisas. Então aqui, tanto o maior, 15 anos, como o menor, vem aqui na evangelização, né, aos domingos, e eles vão assimilando coisas importantes. Só que eu questiono, eu não deixar passar, né? Vamos questionar. O que você aprendeu? Qual a importância disso para a sua vida, né?
Então, a gente vai mostrando caminhos. Então, dentro do lar, as coisas irradiam-se. A gente não deve impor nada, né? A gente tem que fazer o melhor de nós para que eles possam coisa. Então, o que a gente pode fazer? Oferecer para eles a paciência, muito mais do que o sermão, né? Muitas vezes a pessoa, a gente quer dar bronca neles, mas não adianta. Se a gente percebe muitas vezes, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela tem um filho de 4 anos, ele faz o que quer na casa dele. Fala, você deixa, minha filha. Eu vou fazer o quê? Ah, você tem muita coisa para fazer. Procura recursos, né? Você não fica na internet? Procura educadores. Saiba caminhos, aprenda caminhos para resolver esse problema. Mas se ficar só dando bronca, só criticando, só falando, só ralhando o caminho, eles acostumam. Eles passam a não dar mais importância pela crítica, deixa para lá. Então, o que muitas vezes a crítica ajuda? Nada, mas a bondade sim. A bondade eles assimilam. A bondade que a gente tem convence esses pequeninhos. Então nós temos que oferecer a eles, irradiar a eles isso. Mas também nós temos uma coisa mais importante que eles, olha, eles se apegam. É o exemplo que nós estamos dando. A oração, né? A oração é muito importante, eles sabem disso. Então, toda vez que a gente vai orar, eu chamo, todo mundo fica quietinho ali. O meu neto menor de 9 anos, eu já falei isso aqui, né? Eu ponho ele na cama às 9 horas da noite, faço a prece com ele, um Pai Nosso, aquilo tudo. Ele faz Ave Maria colocando a mão no meu coração. Olha, que coisa mais enternecedora que isso, é coisa linda, né? E que isso, né? Ele já habituou, ele faz isso com uma naturalidade incrível. Ele já põe a mão e faz Ave Maria. Então, muitas vezes nós gostamos de nos queixar. Ah, meu lar é difícil, não tem mais jeito. Eu sou o único lá que ora, ninguém percebe nada, ninguém quer ajudar, ninguém quer colaborar. Olha, mas que sejamos nós, uma pessoa que assimila os ensinamentos de Jesus, o ambiente se transforma, se modifica. É aí que a lição se torna mais valiosa. Quando o nosso pensamento, as nossas vibrações começam a modificar o ambiente. Então nós devemos ser a âncora espiritual. Nós estamos aqui aprendendo o Evangelho, se temos que praticar lá, nós somos a âncora que eles necessitam para se apegarem. Então, usando o Evangelho no lar, as preces, a orientação espiritual que nós podemos oferecer, tudo se modifica, o ambiente se torna melhor e a gente agradece de coração as entidades benfazejas que nos auxiliam, porque nós nem percebemos muitas vezes que eles estão presentes, mas estão. E é só a gente se ligar. Será que os espíritos ficam 24 horas conosco? Não. Eles têm outras atividades, outros afazeres, têm outras pessoas para cuidarem, têm outros espíritos, mas basta uma ligação mental para com eles, para que eles estejam presentes. Porque não tem distância para eles. O pensamento é mais veloz do que a luz, a velocidade da luz. Quando eles percebem que nós estamos orando, eles vêm, certo? Imediatamente. Então, muitas vezes a gente deixa, né, de plantar uma semente do Evangelho dentro do lar. Mas essa semente, ela tende a florescer. E isso é que é importante para nós. Buscar esse conhecimento superior para modificar o ambiente doméstico. Então, gente, por que não nos ligar a Jesus? É tão fácil, né?
Por que não buscar? Hoje em dia, as redes sociais, elas funcionam com apelos. Se você começa a ver mensagens espíritas, vem uma atrás da outra depois. Né? Vem uma atrás da outra. Então, vamos nos interessar por isso. Não é todas que você vai ler, certo? Mas sempre a mensagem vai estar lá à sua disposição. E não é só no momento de aflição que a gente deve buscar. É no momento de alegria, momento de paz, de serenidade. Aí sim. Tudo bem, gente? Espero que tenha deixado alguma coisa aproveitável, né? Em termos do Evangelho de Jesus. E agradecemos a Deus. Vamos fazer a prece agora, buscando os recursos espirituais ao nosso favor. Senhor Jesus, divino amigo, companheiro de sempre. Que a tua luz esteja presente, Senhor, nesse ambiente em que nós buscamos as lições do Evangelho para a nossa própria transformação. Aqui assimilamos conhecimentos superiores. Isso nos favorece, Senhor, na nossa conduta. As nossas experiências na Terra vão ser as mesmas de todas as criaturas, mas a nossa visão vai ser diferente. A nossa lida diária é como a de todas as criaturas da Terra em busca de aperfeiçoamento, mas com o Evangelho no coração as coisas se tornam bem mais fáceis. Auxilia-nos, Senhor, para que saiamos daqui com o nosso coração, o nosso pensamento voltado para as coisas do Espírito. E ao assimilar esse conhecimento superior que nos é oferecido, que possamos, Senhor, agir lá fora com a luz do Evangelho no coração. Nós te agradecemos de coração pela tua presença em nossas vidas. Agradecemos esses espíritos luminares que nos auxiliam e nos amparam, porque deles nós necessitamos em todas as horas do nosso dia. São essenciais à nossa convivência na Terra. Nós te agradecemos, Senhor, a presença. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus.